Um salve para os estudantes de plantão. Meu nome é Ingrid e hoje eu vou fazer um resumo para vocês. Na verdade, é a continuação da parte número 1 de insuficiência cardíaca à esquerda que eu já gravei e tá aqui no canal. Eu parei em terminologias e vou falar também um pouquinho sobre diagnóstico e prescrição de enfermagem e alguns cuidados pós-cirúrgicos. Então vai ser bem rápido esse vídeo e eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários pra mim. E esse aqui foi um estudo de caso, já como eu havia falado no vídeo anterior. Eu não vou entrar muito em detalhes do caso específico, mas algumas perguntas que a professora colocou nesse estudo de caso que são super relevantes, que entram diretamente no conteúdo. Então, espero que vocês gostem e sem mais demandas, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa a notificação para você receber avisos, né, quando eu colocar vídeo no canal. Deixa aquele like para me ajudar, compartilha com os amigos, isso me ajuda, me incentiva bastante. Essa vida de estudante, você sabe, meu amigo, que não é fácil, então dá uma forcinha aqui. E se quiser acompanhar mais de perto os resumos e tudo mais, me segue lá no Insta, enfermagem underline resumida. Eu coloco foto dos desenhos, tudo detalhadinho. E então é isso aí. Sem mais demandas, vamos para o vídeo. Resumo. Então, pessoal, eu parei em terminologias e eu coloquei aqui algumas dos termos técnicos que eu acho interessante saber. Lógico que esse assunto é tão complexo, existem muitos mais, e talvez os que estejam aqui você já conheça. Então, eu coloquei alguns baseados, assim, do que eu achei que seria pertinente. Então, eu vou falar bem rapidinho. E vamos começar por dispneia. A dispneia é bem conhecido, eu acredito que todo mundo saiba. No caso, é a falta de ar, né? Aquela sensação de dificuldade para respirar. Temos a taquipneia, que é a aceleração do ritmo cardíaco. Cardiomegalia, que no caso seria a hipertrofia do coração, né? O crescimento do coração devido a diversas patologias, por conta de esforço e tudo mais, do próprio coração. Também temos pré-carga e pós-carga. Gente, é muito importante você saber o que é pré e pós-carga. Sem você saber o que é isso, você não consegue fazer nada, até porque é o básico do básico. O coração é o motor do nosso corpo, basicamente dizendo. E se você não entender como funciona, você não vai entender muitas outras patologias, muitas outras lesões, porque depende disso, circulação, enfim, tudo mais. Então, pré-carga. Gente, a pré-carga é a pressão de sangue, né? No caso, a pressão diastólica, presente no ventrículo do coração, que após o seu enchimento passivo e no caso do seu enchimento passivo e contração do átrio, ele entra, no caso, peraí, em outras palavras, vou dizer em outras palavras, ele se refere ao máximo de estresse da parede do ventrículo. No caso, quando está cheio de sangue. Gente, tá um pouquinho complicado pra eu ler, porque eu faço uma gambiarra aqui, eu não tenho tripé. Então, o resumo tá de ponta cabeça pra mim. Por mais que, às vezes, eu queira explicar nas minhas próprias palavras, eu tento ler aqui, porque o máximo tá mais claro pra vocês. Pra que vocês não fiquem com dúvida. Mas eu deixo a foto do resumo lá no Insta, então se você tiver alguma dúvida, dá pra ver mais de perto. Então, pré-carga seria o quê? A pressão do sangue, no caso, quando o ventrículo está sendo preenchido de sangue, né? Então, a gente tem que entender o que é diástole e o que é sístole. No caso, a pré-carga é quando o coração está se enchendo de sangue. A pós-carga é quando o coração vai ejetar esse sangue e acontece o relaxamento. Então, em outras palavras, como eu acabei de dizer aqui, é máximo de estresse, né, da parede do ventrículo quando está cheio de sangue. Foi basicamente o que eu acabei de dizer. Também temos a hipocapnia. O que é hipocapnia? Isso aqui é muito interessante saber, gente, para você entender também a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue. Então, a diminuição, né, de concentração de dióxido de carbono no sangue arterial, no caso, consiste, né, na hipoventilação. Então, não é positivo, né? Não é positivo, já que em excesso, né, sobe o pH. No caso, quanto maior a concentração de dióxido de carbono no sangue, maior vai ser o pH, mais ácido vai ser aquele pH. Então, a hipocapnia a gente já consegue
detectar. Aqui na frente eu vou falar um pouquinho sobre capnia, vocês vão entender melhor. Então, congestão pulmonar. A congestão pulmonar, ela pode ser a questão do edema pulmonar, que é o acúmulo de fluidos no pulmão, que leva, nos pulmões, na verdade, né? Que leva a dificuldade nas trocas gasosas e leva a insuficiência respiratória. Então, a congestão pulmonar acontece na insuficiência cardíaca esquerda, principalmente, né? Por conta disso, por acúmulo de líquidos, né, de fluidos no pulmão. Então, ele encharca os alvéolos e é impossível, dificulta muito a hematose, que são as trocas gasosas. Ah, eu tava falando sobre pré e pós-carga, e eu até deixei isso daqui, ó, disponível lá no Instagram, essa foto, essa imagem aqui. E eu coloquei também lá em tamponamento cardíaco o vídeo que eu fiz, resumo sobre esse assunto, e eu expliquei até melhor lá. Então é importante você entender também o que é débito cardíaco. Então, a gente tem a frequência cardíaca, a pré-carga, pós-carga, contratilidade, tudo certinho aqui, um esqueminha bem resumido só pra a gente relembrar. Então, se você quiser estudar um pouquinho mais a respeito disso, eu recomendo. Também temos a hiperventilação. No caso da hiperventilação, é o aumento da quantidade de ar inalado em razão de esforços físicos ou musculares, febres, etc., né, que pode traduzir um aumento da frequência da amplitude dos movimentos respiratórios, no caso alcalose e hipocapnia, que foi o que eu acabei de falar. Pode ser hipercapnia, hipocapnia. É hipo, baixo, né? Hiper, muita. No caso, diminuição ou aumento da concentração de dióxido de carbono. Então, essa hiperventilação vai definir, no caso, a hiperventilação é a grande frequência, né? No caso, respiratória relacionada a algum esforço, alguma lesão ou febre, alguma coisa. E isso daí pode influenciar muito no nível de dióxido de carbono, ou no caso influenciar diretamente no pH do sangue, né? E aqui embaixo a gente já fala de hipercapnia. Eu já falei sobre hipocapnia e hipercapnia. No caso, hipo, diminuição da concentração de dióxido de carbono, e hipercapnia é um aumento, né, do dióxido de carbono no sangue. Eu espero que tenha ficado claro essas definições. Se você não conseguiu entender muito bem, pega cada uma dessas palavras, tenta escrever na folha, no seu caderno, de preferência escrever, porque daí teu cérebro vai armazenar melhor essas informações, então você escreve com as suas próprias palavras, que isso ajuda muito. É até uma técnica que eu já coloquei, uma dica de estudo aqui no canal, que se chama técnica de Feynman, e é muito legal. Pessoal, aqui tem um levantamento de problemas, e aqui tem a questão a nossa observação sobre os exames, né, que a nossa paciente, um estudo desse caso aqui, que tem. Mas como eu não vou entrar muito nesse estudo de caso, tô querendo focar mais na patologia, eu vou falar apenas dos levantamentos de casos que a gente pode, levantamentos de problemas que a gente pode fazer em um caso desses, né. Então aqui a gente tem débito cardíaco diminuído, edema pulmonar, excesso de volume hídrico, intolerância à atividade. O porquê disso a gente já vai ver daqui a pouco. Eu vou falar alguns diagnósticos aqui, prescrições para vocês, e para que vocês consigam entender até melhor quais são as consequências, como a gente pode prevenir tudo isso daí, ou tratar no caso, né, já que a pessoa já possui essa patologia. Então, nós temos aqui, primeiro diagnóstico, débito cardíaco diminuído relacionado com o comprometimento da contratilidade com o aumento da pré-carga e da pós-carga, evidenciada por hipertensão. Então, eu vou falar primeiro os 4 diagnósticos aqui que eu levantei e depois eu vou falar as prescrições e metas. Então, o primeiro, débito cardíaco diminuído relacionado com comprometimento de contratilidade e com o aumento da pré-carga e pós-carga relacionado por hipertensão. Também temos padrão respiratório ineficaz relacionado à hiperventilação, evidenciado por alterações na profundidade respiratória, dispneia, excursão torácica aumentada, ortopneia e taquipneia, uso de musculatura acessória e batimento da asa de nariz. No caso, por conta desse esforço para conseguir respirar melhor. Também temos a troca de gases prejudicada, lembra da hematose por conta da congestão pulmonar? Então, isso daí é relacionado ao desequilíbrio na ventilação, perfusão, evidenciado por agitação, confusão, cianose, diaforese, dispneia, taquicardia e respiração anormal e edema pulmonar também.
Também temos, por último, volume líquido excessivo, relacionado com a retenção de sódio e água, evidenciado por pouca vascularização e edema e edema e também a hipertensão. Então, tem mais uma aqui, são 5 diagnósticos, gente. Então tem também intolerância à atividade. Por quê? Está relacionada com o desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio, evidenciada por quê? Pelo quê? Pelo esforço e relata também relato valval e fadiga. Gente, eu nem vou ler todas as metas e prescrições, porque são muitas, e eu não quero que o vídeo fique muito extenso, mas você sabendo o diagnóstico, você já consegue montar, melhorar. Como que eu vou fazer para melhorar isso, entendeu? Para conseguir trazer uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Então vamos lá. Primeiro, melhorar o débito cardíaco em 24 horas. Como? Colocar o paciente em repouso, tanto físico como emocional, proporcionar repouso na posição semi-inclinada, posição de Fowler, avaliar frequentemente a progressão, né, da insuficiência cardíaca através no caso das as junções constantes da PA. A gente tem que sempre estar ali monitorando a PA. Então, também observar os sinais e sintomas da redução de perfusão tecidual, como pele fria, palidez, palidez facial também. Melhorar oxigenação em 24 horas, no caso, elevar a cabeceira do leito para reduzir o retorno venoso para o coração e pulmões, aliviando a congestão pulmonar. Então, é muito importante. Se você erguer a perna do paciente, gente, vai estar trazendo uma sobrecarga para esse coração. Então, não pode. É importante você saber quais são as medidas que você deve tomar com o paciente com esse tipo de problema. Também devemos auscultar os campos pulmonares para ver se existe a presença, né, de sibilos, estertores de base, aquela questão da ausculta pulmonar, os ruídos, né? Também observar o aumento da frequência respiratória pode ser indicativo, no caso, da queda do pH arterial. Lembra que eu falei da hipercapnia e hipocapnia? É muito importante. Estimular o paciente a mudar de decúbito frequentemente, né, para evitar a atelectasia que eu falei no vídeo anterior a respeito daquela congestão pulmonar e pneumonias. Oferecer refeições pequenas e frequentes e administrar oxigênio conforme a orientação. Então, também temos restaurar o equilíbrio hídrico em 24 horas, no caso, administrando diuréticos conforme prescrição médica, realizar balanço hídrico, pesar o paciente diariamente para, no caso, verificação do aumento e diminuição do edema, avaliar sinais de hipovolemia ocasionado, no caso, por uma terapia diurética, né? Isso é muito importante, gente. A questão da terapia diurética, você tem que ficar acompanhando o paciente para ver se ele não está perdendo eletrólitos, sais minerais, porque o diurético, ele induz a pessoa a eliminar muito esses tipos de componentes. Gente, eu nem vou falar tudo porque o vídeo tá ficando muito longo. Mas enfim, também temos aqui melhorar a atividade, né, em 24 horas no caso. Como? Aumentar gradativamente as atividades do paciente, respeitando, claro, né, os limites dos seus... respeitando os seus limites, né, respeitando, claro, essa referência cardíaca que ele tem. Também tem aliviar a ansiedade noturna, proporcionar repousos e sono, monitorar a frequência cardíaca do paciente durante momentos do dia, né, do autocuidado. Também temos a educação do paciente e manutenção da saúde, no caso em 24 horas. É importante também comunicar à família, passar essas informações para que ele seja também orientado e acompanhado da forma correta. Então, explicar o significado da doença para o paciente, orientar o paciente que evite comer e beber em excesso por conta dessa sobrecarga, né, gente, do coração que pode ter. Então, orientá-lo a evitar extremos de calor e frio que aumentam, né, o trabalho do coração. Ensinar o paciente a enxugar bem a boca depois de usar pasta de dente, né, por exemplo, porque isso pode conter um alto valor de sódio que pode acabar interferindo aí no débito cardíaco, na pressão, né, e tudo mais. Aqui eu também tenho aqui os cuidados pós-cirúrgicos. Pós-cirúrgicos, caso precise fazer alguma interferência cirúrgica.
Então, eu vou até aproximar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Gente, qualquer coisa vocês acompanhem lá pelo Instagram, ou se quiser dar uma pausa para conseguir anotar. Eu nem vou explicar muito a respeito disso, para que o vídeo não fique muito longo também, e porque as partes mais relevantes que eu queria mesmo falar, eu já falei. E qualquer coisa, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo específico falando, adentrando mais esse assunto, porque eu acho que merece ter uma atenção melhor. Até porque são vários itens e eu não quero ficar falando de forma rápida e não abordar direito. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa pra mim nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que vocês estão achando, o feedback, para que eu saiba que eu estou no caminho certo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal. E até breve e bons estudos!